medida que nós crescemos nessa comunhão, tudo na nossa vida prospera. Absolutamente tudo. Jesus é o modelo da perfeição. E quando nós compreendemos que é perseguindo a imagem, o padrão de Cristo, que a nossa vida vai prosperar. Em todos os aspectos, é o que eu sempre falo, isso é uma visão, isso é perspectiva. A perspectiva certa faz a mentalidade certa. Eu até estava anotando, lembrando de um provérbio, que diz assim, ó. Dê-me um pensamento e eu te darei um ato. Dê-me um ato e eu te darei um hábito. Dê-me um hábito e eu te darei seu caráter. Fale-me do seu caráter e eu lhe mostrarei o seu destino. E tudo começa no coração. Absolutamente tudo. O que tiver no nosso coração é que vai guiar a nossa vida. O nosso destino começa no coração. Aliás, eu penso que esse é um bom conselho. Esse é um conselho que quem ama, dá. Guarda o seu coração. Se enche de Cristo. Tenha Ele no centro. Tudo que você fizer, faça com a sua mente totalmente voltada para Ele. Eu penso que você pode mandar esse versículo para alguém hoje. Penso que você pode enviar essa primeira parte do culto da manhã. Pode cortar e enviar, você pode mandar esse versículo. Eu acredito que tem pessoas que precisam, que você conhece, que precisam ser lembradas desta palavra. Esta mensagem pode salvar uma vida. Pode salvar um parente, pode salvar um amigo que está prestes a dar um passo estúpido ou está se envenenando. Todas as pessoas que eu conheci, que se envenenaram, que se encheram de lixo, arruinaram com seu destino. Quando alguém vem e bate, mas eu estou ferido. Quer saber? Se você não parar e buscar a cura, você pode arruinar com anos da sua vida. E quem tiver ao redor, você vai levar junto. Porque o problema de escolhas é que elas não afetam só a vida de uma pessoa, elas afetam a vida de quem está ao redor. E olha que tem histórias. Podemos falar de Jonas, podemos falar de Saul, podemos falar de tantos reis na Bíblia que afundaram com a nação. Nós podemos falar, tem tantos exemplos de pessoas amarguradas que não pararam para ir tratar, que afundaram com a vida. E o problema está no coração. De verdade, perceba no Espírito que não só alguns, como foi na parte da manhã, alguns precisam prestar atenção no que essa Escritura está dizendo,
como também precisam enviar. Eu penso que muita gente precisa ouvir. Muita gente precisa ser lembrada que se não guardar, não proteger, não cuidar do que deixa entrar no coração, vai destruir com a vida. Pode destruir com o casamento. E eu vou dizer uma coisa para você. A solução é mais fácil você restaurar um casamento do que partir para uma separação. Não estou dizendo que seja mais fácil, de mais fácil. Deve ter seus, obviamente, os desafios. Mas o trauma que causa uma separação, principalmente quando se tem filhos, o trauma que isso vai causar pode ser até irreversível. Os danos são muito altos. O preço é muito alto. E se tem uma coisa que crente de verdade não pode ser, é egoísta. Um crente de verdade, ele entrega a vida dele para algo maior, ele entrega para Deus e ele vai viver para os propósitos de Deus. E aquilo que é a vontade de Deus é o que ele vai se ater, ele vai abraçar para a vida dele. A vontade de Deus. E ele vai pagar o preço que ele tem que pagar. E essas são as pessoas admiráveis e as pessoas que você olha lá na frente e vê uma vida bem construída. É possível recomeçar muitas coisas. E eu incentivo as pessoas que tomaram rumos errados a recomeçarem. Obviamente, porque isso é bíblico. Mas nós precisamos parar e ver quando nós já fizemos escolhas estúpidas demais. Falamos bobagens. Estamos sempre tendo o mesmo comportamento. Nós vamos parar. Que carência é essa que nunca cura? Que ferida é essa que nunca fecha? Que dor é essa que não cessa? Que insegurança é essa que nunca é resolvida? Como eu posso viver uma vida carregando algo e não parar para lidar com isso, sendo que isso está me corroendo? Ei, eu estou na lida há muitos anos. Eu sempre falo, eu não sou muito velha, mas eu conheço muita coisa por ter lidado com muitas pessoas. A parte interna é um aprendizado diário. Lidar com muitas pessoas, com todo tipo de pessoa, com todo tipo de personalidade, passado, mentalidades. Atendi muitas pessoas e eu vi gente afundar com a vida, porque nunca parou para cuidar do coração. Gente insegura, gente amarga, gente complexada, gente dominada por vitimismo, gente com a síndrome da perseguição, da injustiça. Gente que, na verdade, achava que estava ouvindo a Deus, mas não estava, que estava andando com Deus, mas não estava, porque é sempre aquela história, não, mas Deus sabe daqui, Deus sabe do meu coração, Deus sabe disso, Deus sabe daquilo.
E a verdade é, se você não conhece a verdade, você não sabe dizer o que é mentira. Se você não conhece Deus, você não sabe dizer como é que Deus pensa. E você cria um Deus imaginário, você cria um Deus parecido com você. Não é à toa que Deus tem batido nisso. Eu já tive que parar e falar para pessoas que disseram, Deus falou isso comigo. Bom, você está dizendo que Deus falou. Mas conhecendo as Escrituras, não é o perfil de Deus. E dito e feito. Mais tarde ficou provado que Deus não tinha falado. Ela achou que era Deus, mas não era Deus. Por quê? Porque não parou para conhecer a Deus. E se você acredita em mentiras, você vai escolher por mentiras, vai decidir a sua vida com base em mentiras. Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que ser escondida no coração. Eu preciso levar a sério a palavra. Eu preciso mudar o meu foco. Se o meu foco está na direção errada, eu tenho que alinhar o meu foco. O foco é Deus. Busca a Deus, a sua vida muda. Foca a Deus, a sua vida muda. Espera de Deus. As nossas vitórias vão vir das mãos de Deus. Deus pode usar pessoas, é óbvio que Ele vai usar pessoas. Ele usa pessoas, mas vem nas mãos de Deus. É Deus quem cura, é Deus quem liberta, é Deus quem vai fazer por nós. É incrível o que Deus faz na vida de uma pessoa que se humilha de verdade. É só fazer a conta. Deixa eu falar uma coisa. É só fazer a conta. Pegue uma pessoa orgulhosa, arrogante, soberba, invejosa, crítica. E veja o que vai dar. É só fazer a conta. Você não precisa ser um gênio. Você não precisa ser um profeta. Você não precisa ter revelações, discernimento daquilo. Você já tem o discernimento pela palavra. Veja um orgulhoso. Veja uma pessoa com olhar altivo. Veja uma pessoa arrogante. Veja uma pessoa crítica. Veja um murmurador. Vai abrindo. Imagina se juntar tudo isso ainda. Uma pessoa fofoqueira. Mas pega um orgulhoso. Pessoa orgulhosa. Faz a conta. Você já sabe quanto isso dá, onde isso vai dar, o que vai acontecer. É muito simples. Quando você percebe um orgulho surgir, uma intenção errada, um comportamento interno errado, você tem que imediatamente, por conhecer a verdade, você já corrige aquilo. Porque você, tendo conhecimento da verdade, você sabe onde aquilo vai levar. Vai terminar mal. Sempre termina mal. Não é uma possibilidade. Comigo vai ser diferente. Não. Sempre termina mal. Sempre vai terminar mal. Sempre terminou mal. Sempre vai terminar mal. Tente construir alguma coisa, pisando em alguém, tentando tirar de alguém, derrubando alguém. Você vai atrair tanta derrota. Então, se eu não curar, e eu só curo em Deus, o que é que vai acontecer? Meu coração tem que estar curado, tem que estar limpo. Vai sair de alguma maneira. E quando isso sair, vai arruinar com a minha vida. O Senhor insiste no altar escondido, no altar escondido. E hoje
eu falo do altar escondido dentro do Jordão e um memorial fora do Jordão. Deixa eu ler. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo. E mande que apanhem 12 tribos do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Então, e mande que apanhem 12 pedras. Do lugar em que os sacerdotes ficaram parados, levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo. E lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro. Quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento onde as deixaram. Josué ergueu também 12 pedras no meio do Jordão, no local onde os sacerdotes que carregavam a arca da aliança tinham ficado, e elas estão lá até hoje. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, ele ergueu um altar dentro do Jordão, que não pode ser visto. E ele ergueu um altar, fazendo um memorial fora. Então, é o altar escondido dentro do Jordão e o memorial fora do Jordão. Esse altar é só para aqueles que pisaram o leito seco do Jordão. Depois que as águas voltaram a percorrer o leito do rio, ninguém mais podia ver aquele altar senão Deus. E o Jordão, nós falamos ainda, já falamos sobre isso, representa o batismo. Então, o altar do Jordão é um dos principais marcos de Deus na vida de uma pessoa. Esse batismo de arrependimento, que é a travessia do Jordão, simboliza o batismo. Também foi celebrado por 2 altares. Um escondido no leito do Jordão e outro fora do Jordão, com pedras tiradas do leito do rio. O altar escondido fala da experiência íntima, da mudança de coração e mentalidade. A que o próprio Deus testemunhou que aconteceu conosco. O altar público, por sua vez, é o testemunho que damos do que Deus fez. Como ele realizou o milagre da mudança em nossas vidas. É simplesmente o fruto de uma experiência pessoal e íntima com Deus. Toda travessia na vida, toda mudança espiritual, de endereço e mentalidade, é marcada por estes 2 altares. O interno e o externo. Tudo começa com o testemunho que Deus dá acerca de nós. E se completa com o testemunho que damos acerca dele. Porque pelo que acontece dentro, é o testemunho que Deus dá a nosso respeito.
esse aí está comigo. Só que ele é quem está vendo. E o fora é o testemunho que damos de Deus na nossa vida. Então você vê que Deus dá testemunho a nosso respeito e nós damos testemunhos de Deus aqui fora. O Senhor volta a falar dos 2 altares. Um dentro e outro fora. Um no fundo do Jordão, que após a travessia só Deus podia ver. E outro fora, que todos podiam ver. Por causa do que foi feito no fundo do Jordão. Aquelas águas elas pararam e aquele altar foi levantado ali. E pedras foram tiradas dali e feito um memorial fora. Quando as águas retornaram, ninguém mais podia ver. Não era possível ver. Mas Deus podia ver. O milagre aconteceu dentro. Por isso, era possível ver fora. Porque as pedras foram tiradas de lá de dentro. Então, preste atenção. Um altar foi levantado lá. E pedras foram tiradas também de lá. E com essas pedras, um memorial foi feito fora. Mas as pedras foram tiradas lá de dentro. Ou seja, o que eu construo aqui fora é tirado daqui. Como é que eu pretendo, como que eu vou conseguir construir algo significativo, durável, permanente, poderoso aqui fora, se não for tirado daqui? Tudo que eu estou construindo é tirado daqui. Se você não gosta dos seus resultados, você tem que mudar aqui. Você está olhando aqui para fora, mas é aqui dentro. A forma como você conduz a vida está vindo daqui. Enquanto eu não levanto um altar aqui e tiro daqui, é o que está aqui, que eu vou tirar daqui para fazer aqui. Você toma decisões de que maneira? Pelo que está dentro de você. Tem gente que reclama do casamento, mas vai ver o que foi tirado para entrar nesse casamento. Não foi tirado nada de bom. Não tinha um altar construído lá dentro. Tinha um altar construído fora para mostrar para as pessoas que a pessoa era espiritual. Mas lá dentro tinha altar para Deus. Tinha intenções e motivações erradas que levaram a atitudes erradas, a um comportamento errado e um resultado errado. Gente, é matemático. Você já sabe onde vai dar. Não é, eu acho engraçado quando a pessoa vai lá, faz um monte de escolhas erradas, depois ela vem e diz, pede um atendimento e vai, então, não sei, olha o que eu estou passando. Ué, você esperava o quê? É que não foi comigo, porque dependendo da história, eu diria, ah, tá, você esperava o quê? E se você continuar levando da mesma maneira, você espera o quê? E se você continuar levando da mesma maneira, você espera o quê? Eu procuro a infelicidade e depois pergunto por que eu estou infeliz. Eu me meto numa situação da pior maneira e depois eu pergunto, por quê? Eu não sei, sabe? E se você continuar fazendo
as mesmas escolhas, da mesma forma, constrói um altar fora para convencer os outros que você é espiritual, que você é de Deus, que você é uma pessoa convertida. Convertida? O altar que construímos aqui faz Deus dar testemunho de nós. E Deus não tem podido dar testemunho de muitas pessoas. Você quer que Deus testemunhe a seu respeito? Como que Deus vai testemunhar a seu respeito e se manifestar na sua vida se não há um altar a Ele construído no seu coração? O seu coração não pertence a Ele. Algumas pessoas casaram por sexo. Algumas pessoas buscam a Deus por dinheiro. Sim, sim, quando você vem para Deus, venha pelos motivos. Eu só vim para Jesus porque eu tinha um filho doente. Mas depois seus motivos mudam. Compreendeu? Normal? Um novo convertido? E ele tem resposta? Mas vai falar com uma pessoa que já está há um bom tempo. Ela está ouvindo, ela sabe o que fazer. Ei, vá lá no berçário. O que um bebê do berçário pode fazer, os que estão da classe dos 6, 7 já não podem. Porque isso não cabe. Como que Deus vai dar testemunho se o altar que eu construo dentro é o altar que faz Deus dar testemunho a meu respeito? Sabe o que é Deus dar testemunho a meu respeito? Ele me exaltar, me honrar, confirmar a obra das minhas mãos, me dar a graça que eu preciso, usar pessoas, me recomendar. E o testemunho o altar que eu construo fora, é o testemunho que eu dou de Deus. Eu estou mostrando às pessoas, esse é o meu Deus. E eu vivo nesse padrão por causa desse Deus. Esse é o meu estilo de vida por conta desse Deus. Eu não faço isso, não faço aquilo por conta desse Deus. Isso não cabe na minha vida por conta deste Deus. Eu sirvo esse Deus. Então a gente chega a ouvir a palavra. E é aí que você entende coisas que você não estava entendendo. Jamais teríamos aquele memorial fora se não fossem as pedras tiradas do fundo do Jordão. Jamais teremos. Esse memorial fora que dá testemunho do que Deus tem feito na minha vida, se não forem as pedras tiradas do fundo do Jordão, se não for um coração, um altar que é construído aqui dentro. E então daqui eu consigo tirar e construir aqui fora. Quem está entendendo? O mesmo acontece conosco. O que acontece dentro, nós vemos fora. Tiramos de dentro, do fundo do nosso coração, para construirmos fora. A verdade, as intenções e motivações corretas, a santidade, a integridade de caráter determinarão os resultados fora. E eu não sabia. Eu trabalhei nessa palavra antes e hoje, para abrir, foi hoje, 8h30, 8h30. Eu mandei para que colocassem no intervalo essa palavra de Provérbios 4:23. E o que está aqui nessa palavra? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Entendeu? Ou seja, o Senhor me deu para abertura, o Senhor já tinha me dado antes. Por quê? Porque é o que a gente precisa. Ou seja, tem coisas, tem problemas que serão resolvidos, que já poderiam ter sido resolvidos, e não foram por conta do coração. Tem coisas que estão travadas por conta do coração. Tem coisas que ainda não chegaram por conta do altar do coração, que não foi levantado. Um coração inteiro, com motivações e intenções corretas. O Senhor está deixando tão claro, resolva isso aqui, e você vai resolver todo o resto aqui. Quando Golias desafiava o exército de Israel, o rei Saul, apesar de ter sido um guerreiro, de vestir uma armadura impressionante, acovardou-se. Nessa guerra de armaduras, o que conta não é o que aparentamos ser. Não é o que aparentamos para as pessoas. Vou repetir. Nessa guerra de armaduras, o que conta não é o que aparentamos ser para as pessoas, mas quem realmente somos diante de Deus. Apesar de toda a ostentação, Saul não podia. Estava tomado de covardia. Não tinha mais autoridade, já não tinha mais. Nem a cobertura de Samuel para guiar e proteger a nação. A unção de Deus tinha sido retirada. O Espírito Santo insiste nesse assunto. Isso porque a vida de alguns não está avançando por falta do altar interno, o altar íntimo, o altar do coração. O Senhor quer corações purificados, numa condição diferente. Corações purificados, santos, com intenções e motivações corretas. Sem essa mudança de coração não é possível avançar. Não é possível avançar mais. Levante os dois altares. E algumas pessoas já viram, já comprovaram que Deus pode fazer. Deus pode, não culpe nada, não culpe nada. O problema não está em nada que está aí fora. O problema está aí dentro. Se você resolver isso aí, você vai ver jorrar na sua vida. Eu sempre digo, sabe, chega um momento da vida, eu não sei você, mas eu sou bem assim. Eu quero saber o que resolve, me dá isso aí, eu vou fazer. Eu quero resolver. Eu falo assim com Deus, Senhor, o que é? Eu quero saber e eu vou dar. Eu vou dar, ué. Eu não tenho essa coisa, sabe, esse negócio de vai devagarzinho. Não, comigo isso funciona. Comigo agora, eu entendi um negócio, não, eu quero saber, eu quero fazer, eu vou fazer. Acabou, vou resolver isso aqui. Porque eu conheço a Bíblia o suficiente para saber que não vai. Não vai. Deus não tem pressa, quem tem pressa sou eu. Vai falar, mas como não tem pressa? Deus quer fazer. Mas Ele quer salvar a nossa alma. Então, tá bom. Não deu? Aguarda. Ele está mandando a palavra, ele continua mandando. É o terceiro jejum que eu falo de altar interno. Na abertura. O terceiro. 2 dos 52 dias, um na sexta, um na terça e agora no domingo. Se isso não está dizendo nada para ninguém, vou terminar aqui de joelhos.
Porque isso diz tudo. Você não precisa ouvir mais nada. Eu não sei, isso sabe? É o terceiro jejum que Deus fala de 2 altares. O altar interno e o altar externo. Que eu só vou construir aqui fora de acordo com o que está aqui dentro. Porque o que eu construir aqui fora, sem ter tirado, se eu não levantei um altar ao Senhor aqui, tudo que eu construir aqui vai falir, vai cair. Que engano. Eu convenci todo mundo, mas eu não convenci a Deus. É tão fácil enganar pessoas quanto impossível enganar a Deus. E é essa vida que eu quero? Enxugar gelo? Perder meu tempo? Ei, hoje está frio. Quem não está doido para ir para casa, botar uma meia no pé, entrar no seu edredom, comer? Quando está frio, o estômago vai lá nas costas, começa a roncar, parece ter um crocodilo. Você fica sonolento, parece que fica até meio deprimido, mas não é. É que fica aquele tempo, cadê o sol, não sei o quê, que o sol traz alegria. E aí fica aquele tempo nublado, e aí, sei lá, acho que eu não estou bem. Você está muito bem. Resolva esse problema e acabou seu problema. Dá a Deus. Então o que eu quero dizer? Você vem para participar da ceia, você vem, ficou para o jejum e tal. E sai lá, vai para a vida e não faz o que tem que fazer. Isso é estúpido. Isso é se enganar. Eu fui para o culto, participei de um culto. Mas o meu coração não está nele. Aí as coisas começam a não funcionar, a não dar certo, não vai dar. Eu sempre falo, Deus tem um grande plano para você, Deus tem um projeto com você, com certeza tem. Talvez já falou, você sabe, você tem uma palavra de Deus, mas aí, você está achando que isso é automático, ou que isso é incondicional? Não é automático e nem incondicional. Vai ser provocado pela fé e é condicional. Está condicionada a fé, a entrega. Porque é verdade. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Que adianta tantas coisas e não ir a lugar nenhum? Jesus vai voltar, minha gente. Olha para esse mundo. Nós precisamos estar prontos. Em nome de Jesus. Levante os 2 altares. Amém. Amém, amém. Amém, amém. Foste favorável à tua obra, foste favorável à tua terra, ó Senhor, trouxeste restauração a Jacó. Observe que Deus, quando está lidando com a mudança, ele tratou, ele fala Jacó, ou em outros momentos, quando está falando com alguém que está no seu estado de discernimento, onde deve estar, ele chama de Israel. Perdoaste a culpa do teu povo e cobriste todos os seus pecados? Retiraste todo o teu furor e te afastaste da tua ira tremenda? Restaura-nos mais uma vez, ó Deus, nosso Salvador, e desfaze o teu furor para conosco. Ficarás indignado conosco para sempre?
Prolongarás a tua ira para todas as gerações? Acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Mostra-nos o teu amor, ó Senhor, e concede-nos a tua salvação. Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que temem, aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. A fidelidade brotará da terra e a justiça descerá dos céus. O Senhor nos trará bênçãos e a nossa terra dará sua colheita. A justiça irá diante dele e preparará o caminho para os seus passos. Deus sempre tem um plano de resgate, que é elaborado antes de sermos entregues ao cativeiro. Antes mesmo, antes da destruição do Templo de Salomão, no capítulo 40 do livro de Ezequiel, e você pode conferir lá, Deus já havia dado a planta do novo templo a ser restaurado. Olha como Deus é. Ele faz a ferida, mas ele a cura. Ele trata, mas ele levanta. O objetivo final do tratamento de Deus não é destruir, mas reconstruir de acordo com o propósito original. Todo juízo que experimentamos é um atestado do investimento de Deus. Depois que o Senhor julga alguém, lida com a pessoa, seu próximo passo é usar essa pessoa. Isso não é lindo? A identidade, a consciência, o propósito ganham clareza e profundidade, e podemos edificar sobre o alicerce adequado. Entendemos melhor quem somos em Deus e onde devemos chegar. E é mesmo. É incrível isso. Ele lida com aquela pessoa e depois ele já tem um plano de restauração. E agora essa pessoa, ele usa essa pessoa para ajudar outras pessoas. Então, às vezes, para dar exatamente o testemunho dela. Eu tive aí onde você está hoje. Não é bom. E você não vai sair daí sem Deus. Não sai mesmo. Reconstruir é mais difícil que construir. Porém, existe um outro princípio aqui. A reconstrução traz consigo o aperfeiçoamento. É óbvio que reconstruir é mais difícil que construir. É óbvio, quem não sabe disso? Se não sabe, é bom saber. Você pode recomeçar? Você pode reconstruir? Pode. Mas não é melhor construir, sem ter que demolir, para depois construir, ver aquilo em ruínas, igual o templo? O Senhor avisou, não era para ser destruído. Aquilo aconteceu por conta de escolhas erradas. Mas exige um princípio. Aqui, a reconstrução traz consigo o aperfeiçoamento. O que você reconstrói sempre fica melhor. A experiência é a mestra da sabedoria. A glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Tudo que aprendemos com a destruição será usado na reconstrução. Obviamente que estamos falando com pessoas lúcidas, que, como eu li no Salmo, o Senhor falando, abandone sua insensatez. Aprendemos a temer e a tremer diante da palavra que procede da boca de Deus. Aprendemos que a única fonte de direção e segurança é a palavra de Deus. Ela está acima de todas as circunstâncias, pressões, opressões, situações. Obviamente
como eu disse, na vida de alguém que dá ouvidos a Deus. Deus fala com alguém, e você pode meditar melhor nesse salmo. Suas escolhas levaram você a perdas que hoje, realmente, elas não só aparecem, mas são impossíveis de serem restituídas, reconstruir. Reconstruir hoje não parece possível. Você retomar a sua vida como era antes e etc. Mas Deus tem tudo muito bem planejado. E Ele diz para você, continue dando a Ele. Mas dê, não espere, seja mais rápido. Se submetendo a Ele, se humilhando completamente, se humilha. Se entrega, sem reserva nenhuma. E você vai ver a obra incrível que o Senhor fará. Ele restaurará a sua vida e ainda vai usá-lo para testemunhar o que devemos e não devemos fazer. Você vai ser um ponto, escuta aqui, sua história vai mudar. Se você continuar na linha que você está indo, dando a Deus, e por essa palavra, eu penso que o Senhor está te impulsionando a não esperar mais nada. Se joga, se rasga seu coração de vez e assim, faz tudo o que você tem que fazer. Se você tem que consertar coisas, reparar, pedir perdão, alinhar e se humilhar. Se humilhar. Chega um momento na vida que você tem que se humilhar e você tem que pedir. Pedir a Deus e fazer tudo que você entende que Deus precisa que você faça, porque Ele não vai contra a palavra dEle. E ir a pessoas também. Não só para pedir perdão, muitas vezes, mas às vezes até naquele lugar em que você precisa pedir perdão, você também pode pedir uma nova oportunidade. E Deus, Ele costuma, e eu tenho visto isso, eu tenho palavras e palavras, e eu tenho tantas escrituras que fundamentam isso. Normalmente, Deus leva a pessoa para aquele lugar onde ela, como a Bíblia manda, volta onde você caiu. E volta à prática das primeiras obras. No lugar onde você sofreu derrota é onde Ele costuma levantar e restaurar. Às vezes a gente vê isso, casamentos destruídos sendo transformados, famílias destruídas sendo restauradas, exatamente aquela família, aquela empresa quebrada, aquele projeto abandonado. Olha, às vezes naquele mesmo lugar, isso eu vejo muito, e gente me conta, me manda os testemunhos, naquele lugar onde a pessoa fracassou, foi um fiasco, uma derrota, a pessoa pega a palavra e ela tem a coragem de ir lá, pedir perdão, pedir uma nova oportunidade, e não é de ver que Deus faz. Por que Ele faz? Porque Ele põe a pessoa lá, agora para que ela conserte, ou complete, e faça aquilo que ela não fez da outra vez. Sabe, às vezes a pessoa diz, eu quero uma coisa nova, e muitas vezes a coisa nova é exatamente uma oportunidade naquele mesmo lugar onde você, por orgulho, por escolhas erradas, você pôs tudo a perder. Essa é a sua coisa nova. É a oportunidade de você fazer tudo novo
no lugar onde você fez tudo errado. Entende isso? Fazer tudo certo agora. Porque quando você teve a oportunidade de fazer certo, você não fez. E às vezes até escandalizou. E às vezes Deus leva para lá, inclusive para mostrar. Para aquelas pessoas lá, até para te salvar mesmo, daquele peso de você ir lá e voltar. Olha, mas você não era crente? Não, eu fingia que era, agora eu sou de verdade. Agora eu vou mostrar o que é ser crente. Agora eu vou mostrar. Então, Ele restaurará a sua vida e ainda vai usá-lo para testemunhar o que devemos ou não devemos fazer. O nome do Senhor será glorificado e exaltado na sua vida grandemente. E, como eu estava dizendo, eu não sei se eu concluí essa parte, saiba que, se você continuar, a sua restauração vai ser tão grande que a sua história vai ser um ponto de virada na vida de muita gente. Você vai causar temor em muita gente. E você, com o seu testemunho, você vai reparar muita gente. Reparar a sua vida e reparar o que você fez com muita gente. Sabe o que é? De uma vez só você resolve vários problemas? Entende isso? De uma vez só. Deus te coloca num lugar, naquele lugar, onde você tem que ter humildade para estar lá. E tem que ainda pedir, ser humilde e pedir para estar lá. E você, estando ali, você resolve vários problemas na sua vida e na vida de outras pessoas que você causou. E muitas vezes, pessoas que estão também prestes a fazer bobagens com a vida, e você desperta e salva aquela pessoa. Não faz isso, isso vai dar ruim. Principalmente quando tem gente que já conhece a sua história. E aí vê você fazendo o caminho de volta. Aquilo mexe. Porque você é uma autoridade. Sabe quando você se torna uma autoridade? De apontar o dedo e dizer assim, amigo, esse é o caminho, vai te afundar. Eu já estive aí. Eu já vi esse filme. Não segue, não. Eu já sei o final da história. E você também sabe. Porque você viu a minha vida. Eu saí com o peitinho estufado, achando que eu era o dono do mundo, que eu ia ganhar o mundo. Saí, eu era o Pink e não sei quem era o cérebro. E olha no que deu. Nós não ganhamos nada, só perdemos. Só perdemos. Então, a minha vida, se eu não abrir a boca, você já sabe que a minha vida é um testemunho para você. Porque você conhece a minha história. Então, isso é lindo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, e isso é incrível o que Deus faz. E Ele está dizendo que Ele vai restaurar a sua vida e ainda vai usá-lo para testemunhar. Exatamente isso que devemos ou não devemos fazer. O nome do Senhor será glorificado e exaltado na sua vida. Muitos o temerão por causa da sua vida. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Agora sim, você está conhecendo a Deus e falará dele com verdade. Temor e conhecimento de causa. Deus vai restaurar. E de uma forma mais gloriosa, o Senhor trará bênçãos e sua terra dará boas colheitas, como está escrito. É um grande salmo, é um presente para você. Medita nesse salmo. Porque é um presente do que Deus vai fazer. Ele está dizendo tudo nesse salmo que Ele vai fazer. É uma restauração muito grande. Pela essa palavra dá para ver que é muito grande essa restauração.
É uma mudança muito grande. Alguém que tomou um rumo muito louco e fez loucuras. Mas está vendo, está se humilhando. E o meu conselho é, pega essa palavra, pega esse dia, não espera mais. Porque você já entendeu. É tudo ou nada. Ou você dá tudo ou não vai. Então, se joga, acelera as coisas, não espera perder mais nada, passar mais vergonha, não espera nada. Já vai de uma vez, faz o que tem que fazer, que você fecha esse ano num alto nível. É só pegar essa palavra. Deus fala tudo aqui, de uma restauração. E a sua terra, Ele trazendo paz e sua terra dando boas colheitas para a glória dEle. Amém? Amém, amém. Maravilhoso. Em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia pelo caminho dos montes Seir. O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe, vocês já ficaram bastante tempo nesta montanha. Levantem acampamento e avancem. Ponham esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Pulo para o 26. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. O grande problema de andar em círculos é que, apesar de todo o esforço empreendido, o óbvio, né? Você não sai do lugar em que se encontra. Se está no deserto, isso significa uma situação ainda mais desconfortável. O deserto significa, né, um momento de problemas, muito difíceis, e você andando em círculos, não vai para lugar nenhum, e não sai do deserto, e não consegue, está sempre, a hora que vê. Israel, no total, foram 42 acampamentos. Mas você vê tempo demais nessa montanha, indo para lá, roda. Passa, mas já não passamos aqui? Passou, ué. Mas por que passou? Mas por que eu estou passando de novo? Porque eu não aprendi da outra vez. É só você ler o que aconteceu com Israel. Tem gente que não aguenta mais ver essa montanha. Tem gente que não aguenta mais alguns problemas. Mas por que você não sai dele? É tão óbvio isso. Olha, é tão óbvio que eu nem precisaria falar, porque você tem que saber, você já sabe. Você volta no mesmo lugar, porque você não aprendeu da última vez. É simples assim. Quando que você sai de um problema e nunca mais volta nele? Quando você dá a resposta certa. Acabou? Dá a resposta certa. Agora, você está num problema, você dá a mesma resposta? Sai de você a mesma coisa? Mais uma volta. Eu fico chocada. Em 11 dias você vai de Horebe a Cades Barneia. Em 11 dias. E para chegar aqui levaram 2. Depois mais 38 rodando. Você vê que uma pessoa pode perder uma vida. E aí, no Novo Testamento, nós vamos encontrar aquele homem no tanque de Betesda 38, nós vamos encontrar o outro que tinha mais de 40 anos na porta do templo, a Porta Formosa. Vamos encontrar aquela mulher há 18 anos, encurvada. Vamos encontrar outra 12, com fluxo de sangue. E onde esse povo estava? Qual era a fé desse povo? Quem era o Deus desse povo? O Deus de Abraão. Então, assim, às vezes a gente lê isso aqui, mas eu poderia trazer todos esses outros. Tem vários. E onde é que esse povo estava? Um estava na porta do templo. Outro estava no tanque da misericórdia. Na casa de misericórdia, no tanque de Betesda. A outra estava dentro da sinagoga. A outra, a própria religião, a amaldiçoava.
Então, assim, a Bíblia mostra tudo para a gente. Tem fé e fé. Às vezes a pessoa está lá e não muda. Por quê? Porque ela não dá a resposta certa. Enquanto você não renova a mente, seu coração não é dominado pela palavra, porque vai sair de dentro de nós o que está dentro de nós. Não tem outra coisa, não tem outro meio. Não tem como ser diferente. O povo ficou andando em círculos por 40 anos, porque apesar de ver o poder de Deus, para onde se virava, a mente continuava escrava, dominada por fortalezas demoníacas e mentirosas. Se não podiam vencer seus próprios medos e desejos, como iriam derrotar cidades fortificadas e exércitos ferozes? Nós queremos vencer coisas maiores, e para coisas maiores não estamos dando conta de vencer, alguns não estão dando conta de perdoar. Não estão dando conta de vencer um sentimento. Mas eu vou ganhar o mundo. Não ganhou nem o coração ainda, não entregou nem de verdade o coração. No momento mais importante e difícil, mais definidor, essa geração fracassou. O portal estava aberto para entrarem e possuir. Para esse povo entrar, essas pessoas entrarem e possuírem a terra prometida. O momento mais esperado chegou e eles temeram. E perderam a grande chance da vida. Esta tem sido a rotina de muitos crentes. Avistam a terra prometida, provam do fruto, se animam, mas param e dão ouvidos a vozes estranhas, temem e param. Desistem. Perdem os portais, as oportunidades, fracassam, se frustram, ficam andando em círculos, ao redor da mesma montanha, dos mesmos problemas, e dizendo, minha vida não muda, não é que sua vida não muda. É que seu coração não mudou, sua mentalidade não mudou, seu espírito não mudou. Muda a fé, muda a visão, muda o espírito, os resultados mudam. Ou seja, os mesmos assuntos, argumentos, desculpas e por aí vai. E o que é que o Senhor está dizendo? Exatamente o que eu li para você. Essa palavra é para alguém que já perdeu tempo demais. Em 11 dias, quer dizer, já era para você estar vivendo, mas você vem andando em círculos, você não roda, dá de cara com o mesmo problema. Roda, dá de cara com o mesmo problema. A minha vida não vai mudar? Vai. E ela pode mudar hoje, para sempre. Com você entendendo e definitivamente se humilhando. É o que você está ouvindo desde a hora, desde cedinho. E agora o Senhor está dizendo, levanta acampamento e avança. Eu pus a terra diante de você. Mas eles não quiseram entrar. Mas você não vai fazer o mesmo. E o Senhor diz para você, levanta, coloca um basta hoje. Deus está impulsionando, encorajando você a ir. Saia desse lugar, avança. Em frente, tome posse do que Ele já deu a você. Pega a palavra, acerta o que você sabe que tem que acertar e vai. Vai porque o portal está aberto e esse é o momento. Como estava para Israel, o Senhor está mandando você levantar e avançar.
E não perder mais tempo com bobagens, com as mesmas atitudes. Não, 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 não. Vão nem voltar lá. Em frente, tome posse do que Deus já deu a você. No mundo espiritual já deu. Se perder essa oportunidade, escuta o que eu vou dizer. Eu tive que colocar isso aqui. Se você perder essa oportunidade, você não vai ter outra. Como essa, não. Como essa que Deus está colocando diante de você, que basta você ajustar, não atrasar mais a sua vida, levantar e avançar para viver o que Deus tem para você. Este é o momento. Vai e pegue o que é seu. Não ceda para as mesmas coisas. Não para. Não tema o que você tiver que enfrentar. Vai, esse é o momento. Você está entendendo? Esse é o momento. Para quem essa palavra é para alguém que já perdeu muito tempo. Mas agora o Senhor está dizendo, você. Se joga, que esse é o momento da sua vida. Vai, pega o que é seu. Eu percebo urgência do Senhor em deixar claro que você não pode parar agora. Avance corajosamente. Não pare. Dá tudo o que você sabe, vai, dê seus passos de fé em situações que podem intimidar, que podem causar um medo, mas o Senhor diz, vai que eu estou indo com você, e é o momento, eu vou te honrar. Pode, levanta e avança, que Ele colocou a terra diante de você, Ele manda você tomar posse, sem medo, sem atrasos, sem agir da mesma maneira que sempre agiu. É romper mesmo, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então Miriam ficou isolada 7 dias, fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Então Moisés clamou ao Senhor, ó Deus, por misericórdia, concede-lhe cura. Disse o Senhor a Moisés, tenho visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Alguns atrasam a obra de Deus e outros adiantam. Devido à rebelião de Miriam, o povo precisou ficar parado no deserto 1 semana esperando o tempo da sua purificação. Por causa de uma pessoa, uma nação perdeu 1 semana. Em contrapartida, por causa da intercessão de Moisés, a obra de Deus adiantou-se. Deus propôs a Moisés destruir o povo no deserto e começar um novo a partir dele. Quanto tempo isso iria demandar? Talvez 500 anos? Porém, Moisés não permitiu que o povo fosse destruído. Ao interceder e pedir misericórdia, se humilhou e Deus respondeu sua oração. Se humilhou pelo povo. Moisés mostrou um temor, um amor pelo povo, que o Senhor deu a ele para liderar, que impressionou o próprio Deus. Miriam foi egoísta, invejosa, precipitada, passou vergonha e atrasou todo mundo. Moisés foi líder, um pai, um intercessor que salvou uma nação. E essa história é interessante,
não vou entrar tanto nisso, mas a Miriam ficou incômodo com Arão, e ficaram com inveja, começaram a falar do Moisés, e Deus não gostou. Miriam era irmã dele. Aquela que tinha levado ele, colocado no cestinho. É impressionante, né? Aquela que foi usada para salvar a vida dele junto com a mãe. Agora estava incomodada, acha Deus, é bem assim, lê lá que você vai ver. Deus só usa Moisés, Deus também não usa gente, próprio de gente amargurada. Puxa, a Bíblia fala que ela era profetisa, por que não fica feliz com o que Deus está fazendo? O outro era sacerdote, cada um tinha uma função. Aliás, Joquebede teve uma casa de pessoas incríveis. E quando ela fez isso, o Senhor veio e falou, escuta, com os outros eu falo por visões, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara com ele. Está escrito assim. Por que vocês não temeram falar do meu servo Moisés? Por que vocês não temeram abrir a boca? E aí o Senhor, eles já entraram em pânico, começaram o Arão mais pedir socorro para Moisés, e o Senhor foi pedir socorro, o Moisés foi pedir socorro, e o Senhor falou, tudo bem, mas que ela vai passar uma vergonha de uma semana diante de todo mundo leproso, ela vai. Ela precisa aprender. E você vê que Deus tratou mais duramente com ela, porque foi ela que puxou a fila. E o Arão acabou sendo levado. Mas ela que encabeçou aquilo, partiu dela. Enfim, nunca seja uma Miriam. A rebelião custa muito caro. Ponto. Não é meu foco, mas é bom sempre dar uma puxadinha para lembrar. Todos nós. Beba do espírito de Moisés. Não seja egoísta. E Deus honrará a sua fidelidade. Essa palavra é para alguém. Alguém foi muito injusto com você. Tentou prejudicar você. Mas Deus espera uma atitude elevada de você. Passe nesse teste. Porque essa atitude vai mudar a sua vida. Deus vai te justificar diante de todos, vai honrar diante de todos e promover você altamente diante de todos. Tem gente que é por atraso, mas Deus te chamou para ser um levantador de vidas. Essa atitude diferenciada, seguindo a linha do Moisés, atrairá muita honra e bênçãos para a sua vida. É muita coisa. E Deus tem muita coisa com você, muita coisa agora, porque é uma situação séria. Você foi uma injustiça, é algo que que está difícil para você. Mas Deus está dizendo, olha para Deus mandar uma palavra, porque além dele te chamar, Ele não quer que você jogue fora o que Ele tem com você. Tem a atitude do Moisés. Moisés pediu, ele orou por Miriam e Arão, ele orou pelo povo, ele estava lá como aquele intercessor, e se ele fosse uma pessoa diferente, ele podia ter aproveitado aquilo ali. Isso mesmo, Senhor, estraçar com essa cambada mesmo, que eu já me livro desse povo, me livro dessa minha irmã invejosa, me livro desse povo. Nada. Não é à toa que alguma... Por isso que você vê o final do Deuteronômio, está lá, nunca mais Deus levantou alguém como Moisés. A pessoa, ele foi mudado. E sabe que Moisés foi me dando esperança? Porque Moisés era um sujeito precipitado, sujeito... Olha o nível dele.
Ele tinha um problema com o temperamento dele. Foi impossível, matou um homem. Você vê um sujeito mais explosivo, um sujeito que não, tinha um problema com o temperamento. E a Bíblia não usaria essa expressão, Moisés era o homem mais manso da face da terra, se ele não tivesse passado por uma mudança muito grande. E eu me lembro quando eu li isso aqui, que eu achava que eu já era um caso perdido. Pensava, não vou conseguir. Às vezes eu ia para Deus e falava, não vou conseguir, Senhor. E eu me lembro de eu pedir a palavra e me levar. Moisés era o homem mais manso da terra. Eu entendi o que ele está dizendo. Espera aí, Moisés, olha como foi Moisés. Tinha um problema no temperamento dele. E olha o homem que se tornou. A Bíblia não exagera. Se a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da face da terra. A partir dali eu comecei a perseguir isso. E acreditar, eu acreditei que eu podia. Óbvio, tem uma longa distância ainda, mas já caminhei bastante. Tenho caminhado bastante. Então, assim, aquilo mudou minha perspectiva. Foi Deus trazendo para mim, dizendo, não. Olha aqui, ó, esse homem mudou. Olha a pessoa que ele se tornou. Olha que pessoa diferenciada. E aquilo me fez levar, aquilo entrou como uma verdade dentro de mim, e a partir dali mudou mesmo minha perspectiva. Eu acreditei naquilo de todo o meu coração. E outras, né, que Deus vai trabalhando com você, graças a Deus, que Ele não desiste quando você dá condições. Agora, esse homem foi um homem transformado, e naquele momento, quanta coisa ele passou. Perseguição, povo reclamando, um monte de coisa. E ele foi vencendo com Deus, foi vencendo. Teve um momento que ele achou pesado demais e falou com Deus, Senhor, está muito pesado isso aqui. Deus mandou ajuda para ele. Enfim. Então, às vezes, tem coisas que acontecem que, se você não vigiar, você tem aquele ímpeto. Né, não, essa pessoa, você é vingativo mesmo, essa pessoa está merecendo, é o fim, é ser destruída mesmo. Isso aí não merece nada de mim. Quem já não pensou nisso? Eu já pensei de olhar para a gente e pensar, não, isso aí não merece nada. Nunca mais quer ver a cara de uma pessoa dessa. Daí Deus vem, trabalha com você mesmo, vai lá e faz isso e isso, Senhor. E é por isso, eu sempre falo isso para meus filhos. Eu falo, Deus, Ele abençoa a sua vida, e antes dEle te dar uma vitória muito grande, Ele te pede algo muito desafiador. Eu, pelo menos, vivo isso sempre. Ele te pede algo assim, que mexe com tudo. E quando você passa, meu querido, uau! Isso é um estrondo. Isso muda a sua vida. Eu falo com conhecimento de causa. Deus já me pediu para fazer cada coisa. Que, assim, a Cleo, sem Deus, nunca. Mas nunca. E eu aprendi a ver. Se Deus está me pedindo isso, Ele vai derramar algo na minha vida que eu não conheço. Mas é assim. Eu vivo coisas que eu nunca tinha vivido. Então, eu digo para você, com experiência, e vou te garantir, isso aqui, quer saber, que essa injustiça, vou dizer de verdade, lá atrás eu não diria isso. De uns anos para cá, depois de ter experimentado muita coisa, eu digo para você, tem injustiças que você sofre, tem coisas que você sofre, que são bênçãos na sua vida e bênçãos explosivas. Só que aquela bênção chega com aquela cara. Logo você vai ver. A resposta que você dá para aquilo muda o rumo da sua vida. E é o que Deus está falando aqui com alguém. Essa atitude diferenciada atrairá muita honra e bênçãos para a sua vida. E muita coisa será acelerada. Você atrairá resultados que levariam muito tempo para agora.
haja como Moisés agiu, quando foram contra ele com injustiça. E Deus te justificará poderosamente. Amém? Amém, amém. Obrigada, Deus. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, cidade de Davi. Ai, como eu amo essa escritura. Pregaria ela direto. Essa palavra é para alguém que ouviu. É muito simples, a própria palavra está dizendo. Não precisa nem continuar, mas você ouviu que não entrará, não conseguirá obter êxito, não vai conquistar algo muito importante para a sua vida, algo realmente definidor. Conquistar Jerusalém era algo além de muito importante, era um marco, um divisor na vida da nação. E não somente para Davi, era uma conquista que mudaria a nação. Algo que pertencia já a Israel. Mas ninguém havia conseguido tomar posse. E para Davi, a honra de derrotar um inimigo que vinha prevalecendo há anos. Então tinha muita coisa envolvida aqui. Né? Porque isso veio, e foi lindo também. Porque eu penso que conquistar Jerusalém, Davi conquistar, isso foi um presente de Deus para ele. Não que ele não tenha dado esse presente para outros. Deu, mas o povo olhou o custo e não olhou o benefício. Davi podia ter se abatido, intimidado, como acontece com muita gente. Quando está diante de um problema grande ainda, ouve isso. Você não vai conseguir, aqui você não entra. Né? Porque os próprios jebuseus disseram: ih, Davi, aqui você não entra. Você é um pobre coitado. Está escrito. Até os cegos e aleijados ganham de você. Você não pode nada. E como eles vinham prevalecendo, ninguém conseguiu. Então, Davi podia ter se abatido, intimidado, logo pensado que se os antepassados não haviam, outros não haviam conseguido, ele também não iria conseguir. Mas muito pelo contrário. Davi dá um exemplo para nós, é um exemplo. E dá essa lição, ensina para a gente. Ele avançou com muito mais força e conquistou. Você ouviu que não vai atingir, não vai conquistar, não vai entrar, não é para você, que esquece. Vencer algo você ouviu que não vai. Não vai conseguir, não vai vencer algo que é definidor para a sua vida. E para a sua família. Você se abateu, perdeu a força, e Deus manda você avançar a despeito de qualquer impedimento. Pressão, ameaça e opressão. Ele já determinou e entregou isso para você. Tudo o que precisa agora é resistir bravamente. E não ceder. O inimigo é forte, mas Deus é mais forte. O desafio é grande. Mas Deus já está dizendo para você, você não vai desistir. Muito pelo contrário. Você vai avançar. Tudo conspira para você desistir e abrir mão. Por parecer realmente que você não vai prevalecer e possuir. Mas a palavra para você é avance. Você vai conquistar, tocar, habitar. Esse será seu lugar. A sua posse, a sua grande vitória. Pode não ter dado certo antes para muitos. Mas você já tem a garantia da vitória. Não ceda. Essa conquista é sua. Amém? Amém, amém. Obrigada, Deus. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou:
Como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. Pelo fato, então olha aqui, está escrito exatamente assim. Por isso desistiu de trazer. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes, os levitas, se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. A gente sabe que a arca representa a presença de Deus. Já falamos da boa intenção de Davi e mesmo de Uzá. Davi tinha a melhor das intenções quando decidiu buscar a arca do Senhor. Mas usou o princípio errado. E deu tudo errado. Uzá teve boa intenção quando os bois tropeçaram e a arca quase caiu da carroça e ele tentou segurar. Porém, o princípio estando errado, sua atitude acabou sendo de falta de reverência e ele morreu. Intenções e motivações e princípios certos são essenciais. Se quisermos sucesso nos nossos projetos, Davi chegou a desistir do grande projeto de resgate da arca. E se você ler, você vê que o Davi estava muito empenhado nisso e muito animado. Foram com festa, com louvor, ele estava muito animado. Mas quando ficou sabendo ele estava empenhado, mas Davi chegou a desistir do projeto. Chegou a desistir do grande projeto de resgatar da arca. Mas quando ele ficou sabendo do tamanho da bênção na casa de Obed-edom, percebeu que tinha algo errado com ele e não com a arca. Obed, em 3 meses, prosperou tanto que a fama correu e chegou no palácio. Ou seja, a arca foi a maior bênção na vida de Obed. E com ele Uzá foi uma experiência de morte e destruição, que causou medo e desistência. Você vê como é que é? Na vida de uma pessoa, a mesma coisa foi uma bênção. Na vida de outros, foi morte, destruição, medo, desistência. O problema não era a arca, e sim ele. A forma, o princípio usado. Davi foi consultar a palavra e viu que o princípio usado estava errado. E por isso fracassou. Aí fez do jeito de Deus, todos se consagraram e foi um sucesso. E Deus está falando aqui com alguém. Você desistiu de algo maravilhoso. E que tem tudo para abençoar demais a sua vida. Porque fez ao seu modo e deu errado. E você se frustrou. Se intimidou e desistiu de continuar. Deus está dizendo que tem isso com você. Agora, com intenções, motivações e princípios corretos, e você, pela palavra, você entendeu. Você será imensamente bem-sucedido na mesma coisa que fracassou. Porque Davi foi imensamente bem-sucedido na segunda vez, com o princípio certo, com tudo certo, com todo mundo consagrado, da maneira que tinha que ser. Ele foi extremamente bem-sucedido da segunda vez, que foi o oposto da primeira. E aí ficou evidente que não é que Deus não tinha aquilo, o princípio estava errado. A intenção era boa, mas o princípio é errado. E é o que a gente já falou. Intenção boa, princípio errado, dá errado. Intenção errada com princípio certo, também dá errado.
tem que ter intenção certa, com motivações certas, com princípios certos. Então, às vezes a pessoa, ela desiste de algo, não é porque Deus não tinha aquilo para ela, mas porque a forma que ela fez estava errada. Ela usou um princípio errado. Ou, às vezes também, a intenção do coração não estava alinhada com Deus. O Senhor quer que você volte a insistir. Vá fazer de novo. Agora é um modo de Deus. E você terá grande êxito. Você vai ter sucesso agora. Porque você desistiu e está tentando outra coisa. Eu só estou dizendo, não, isso não vai funcionar. Não, mas deu errado lá, deu errado, porque não estava alinhado, você não está alinhado comigo, ué. Vai lá que agora vai dar certo. Você será muito bem sucedido, Deus tem isso com você. Consagre tudo ao Senhor e vá na dependência dEle, ao modo dEle, e será uma grande bênção. O Senhor está dizendo, não desista, é para você. Davi desistiu, e depois o que estava acontecendo na casa de Obed-edom, fez com que ele se despertasse e entendesse, espera aí, não, tem algo errado. Eu posso levar a arca, assim. Na minha vida, e de Uzá morreu, foi isso aqui um fiasco, e o Obed está lá prosperando, está abençoado. Quer dizer, por que na casa do Obed? Porque na casa do Obed tinha coração certo, princípio certo. E ele foi buscar entender isso. Mas por que deu certo para o outro, não deu para mim? Está explicado aqui. E aí a pessoa desiste de algo que Deus tem com ela. Não é que Deus não tem, Deus tem. Não, mas deu errado porque o princípio estava errado, a intenção estava errada também, sei lá. Você não estava alinhado com Deus. Mas agora o Senhor está dizendo para você. Esse projeto, o projeto da arca aqui, que ele tinha abortado já tinha desistido. Eu li para você, ele desistiu. Ele foi entender que o caminho não era desistir, era fazer do jeito certo. Então, agora o que o Senhor está dizendo, o caminho não é você desistir. É você fazer do jeito certo, voltar lá, porque você vai ter sucesso onde você fracassou. Vai funcionar. Tenha certeza disso, não desiste, porque Deus tem isso com você. Amém? Amém, amém. Obrigada a Deus. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Deus pergunta para alguém, como você pode duvidar que o Deus que suspende a terra sobre o nada não vai mudar tudo isso? Como? Ainda que tenha morrido, ele traz a vida. Ele estende os céus do norte sobre o espaço vazio, suspende a terra sobre o nada. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Você ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Ainda que tenha morrido, ele traz a vida ao cheiro das águas. Vai brotar e dará ramos como se fosse muda plantada. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, com cheiro de água, ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Quando buscamos de todo o nosso coração, recebemos o favor do Senhor na nossa vida e somos restituídos. E foi o que aconteceu com Jó. Ele estava, aos olhos de todos,
acabado. E não havia como ser restaurado. E Jó foi completamente restaurado, restituído, e extremamente abençoado, dobradamente. Sua história foi reescrita. Sua vida se tornou um memorial do que Deus pode fazer por alguém que o busca, teme e espera por Ele. Alguém que crê na sua imensa fidelidade. Deus suspende a terra sobre o nada. Ele é o Senhor. E de um momento para o outro, tudo é transformado. Na vida do que crê e não desiste de confiar. E esperar por Ele. E o Senhor fala aqui com alguém. O Senhor vai fazer uma obra muito grande na sua vida. Ele te encoraja hoje a se levantar com fé e força. Declare sua confiança, porque o Senhor te levantará. Declare a sua confiança, porque o Senhor te levantará. Declare nesse dia a sua total confiança ao Senhor, no Senhor. E Ele vai te levantar. Ele vai te levantar de tal maneira ao cheiro das águas. E sua vida será também esse memorial do poder de Deus, do que Deus pode fazer, ainda que totalmente impossível. Acredite, você desfrutará mais agora do que antes. Pela palavra é possível ver o tamanho da obra do Senhor na sua vida. Levante com fé e se submeta radicalmente. Deus vai exaltar você, honrar, restaurar, responder muito além do que vem pedindo e esperando. Mas se você procurar Deus e implorar junto ao Todo-Poderoso, se você for íntegro e puro, Ele se levantará agora mesmo em seu favor. E o restabelecerá no lugar em que por justiça cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro. E não fortalece as mãos dos que fazem o mal. Mas quanto a você, Ele encherá de riso a sua boca. E de brados de alegria os seus lábios. Seus inimigos se vestirão de vergonha. E as tendas dos ímpios não mais existirão. Seus inimigos se vestirão de vergonha, e as tendas dos ímpios não mais existirão. Espere por algo muito grande. Seu começo vai parecer modesto, seu futuro será de grande prosperidade. Deus encherá de riso a sua boca. Tudo que significa seus inimigos, esses inimigos, Deus vestirá de vergonha. Deus vem com favor. Deus vem com restauração. Ainda que parece que acabou, ao cheiro das águas. Aquele que suspende a terra sobre o nada. Está perguntando, você está temendo o quê? Eu vou fazer. Deus vai fazer. E você testemunhará a glória dele. Apenas resista. Perseverança é manter a sua posição e avançar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Deus. Coloque-se de pé e eu ainda quero encerrar com essa parte para ir para a ceia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia,
tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé. Ele suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. É interessante que Deus mandou Paulo ir pregar. Mandou que fosse pregada a palavra. E quando ele foi para pregar na província da Ásia, o Senhor não deixou. Quando ele chegou em Bitínia, o Espírito do Senhor o impediu. Mas não é para pregar a palavra, é para pregar. Mas o Senhor deu uma visão que ele tinha, queria que ele fosse para a Macedônia. E a gente tem que parar e ouvir a Deus. Às vezes é exatamente isso, é para fazer, mas não naquele lugar. Então é a mesma coisa. Deus mandou você fazer algo para alguém aqui. Ele mandou você fazer. E não deu certo. E você está confuso. Mas peraí, é para fazer ou não para fazer? É para fazer. Não nesse lugar. Apenas ouça o Espírito e Ele vai te guiar para o lugar certo. Você vai fazer o que você tem que fazer. Mas não deu certo porque não era lá. Você vai fazer. Mas Deus tem o lugar certo para você fazer. Então não fique confuso. Paulo também podia ter ficado aqui. Mas Deus sabia por quê. Não era a hora. Mas era a hora da Macedônia. Então, não é a hora da província da Ásia, vá para a Macedônia. Então não fique confuso. O plano de Deus continua o mesmo, continua de pé. Apenas o lugar que não é o que você achou que era. Também para alguém, o Senhor diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Se hoje você decidir colocar Deus em absolutamente tudo, coisa que você não vem fazendo, você diz que sim, mas você não tem feito. Se você colocar Deus em absolutamente tudo, Deus vai endireitar seus caminhos, Deus vai endireitar sua vida completamente. Ele vai fazer. Mas tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Hoje o Senhor diz que está aumentando a sua força, a força de alguém aqui. E está derramando uma unção nova, um óleo novo sobre a sua cabeça. Você vai perceber uma força e uma unção que vai trazer um renovo para você. Então Ele aumenta a sua força, Ele aumenta a sua força e Ele derrama uma unção nova, um óleo novo, que vai trazer cura, força, ânimo, visão, um grande crescimento para você. Deus está te dando, está te preparando, te capacitando para te levar para mais. Mas o Senhor diz para alguém: não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. A pior coisa que tem é a autopromoção. Não existe nada pior que isso. É terrível. Então você acha que a promoção para a sua vida, para de procurar no Oriente, no Ocidente, no deserto. Você vai procurar em Deus. Para de buscar que alguém faça algo, favoreça, abra uma porta, te indique, sei lá o que, tira tudo isso do caminho. Deus não vai dar a glória dele para ninguém. Ele vai fazer, mas se você buscar nele, se você hoje entender isso e buscar somente, para tudo e busca só nele, ele vai te exaltar. E não vai ser o fulano de tal, o cicrano tal,
vai ser Deus. Não vai ser nem no Oriente, nem no Ocidente, nem no deserto. A honra, a exaltação para a sua vida vem da mão de Deus. E Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou exaltar. Eu tenho isso para você, eu vou te exaltar. Mas não vai vir de nenhum desses lugares que você acha que vem, que vai vir. Essa sua busca, estou esperando, porque eu falei que eu não sei quem, tudo bobagem. Deus não vai dar. Então, seja esperto ou esperta para. Dependa só de Deus. Aí o que eu faço? Confia em Deus. Espera nele. Busca dele. Da mão dele. Não que alguém vai te dar isso. Deus vai dar a você. Não se autopromova. Não tente se autopromover e nem busque alguém te promova. Porque a autopromoção é derrota. E se alguém te promover, ele também pode te derrubar. Mas se Deus te promover, ninguém pode te derrubar. Se Deus promove, está promovido. Deixa Deus promover você. Para tudo que você está fazendo e deixa Deus fazer. Mas, você fez algo como Pedro. Após uma frustração, um fracasso. Lembra de Pedro, quando já tinha tentado pescar a noite inteira, já tinha lavado as redes? Ele emprestou o barco para o Senhor. E depois, ele foi chamado para voltar no mesmo lugar. E ele foi muito bem sucedido. E o Senhor diz que você fez algo após uma perda, um fracasso. Você fez algo que agradou muito a Ele. E agora você vai ser chamado para voltar ao lugar do fracasso. E parece que não há nada mais lá. Mas o Senhor está dizendo, vá. Você terá um imenso resultado. Porque no momento que você podia estar lá lambendo as feridas, você emprestou o barco para o Senhor. No momento que você podia estar lá reclamando da vida, você emprestou o barco para o Senhor. Você fez algo pelo reino que foi transformador para você. Agradou a Deus e Deus quer que você saiba disso. Só que Ele já está dizendo, porque você vai ser chamado para voltar no lugar onde deu errado. E Ele está dizendo, vá. Porque Ele já tem isso mudado. Você terá um imenso resultado. Você vai ser muito abençoado. E o amor de Deus é tão grande que Ele nos prepara para as coisas. Para tudo que Ele quer fazer. Para que o seu povo não jogue fora. E eu encerro com essa palavra para alguém. Ache Deus na tempestade. O Senhor aproveitará qualquer coisa para beneficiar o justo. Pergunte onde Deus está nisso. Lembre-se, a pergunta certa traz a resposta certa. Faça essa pergunta. Onde Deus está nisso? Encontre Deus na tempestade. Ele vai usar isso em seu favor. Com a mão no seu coração. Fale com o Senhor. Pegue a palavra. Creia na palavra. Levante-se com poder. Não desista. Não recue. Levante os altares.
Não atrase mais nada, vá. Pegue a palavra, se levanta e vai. Confie em Deus. Confia no caráter de Deus. Olhe para o alto e não se distraia. Fique com a palavra, porque ela é a verdade. Você entendeu o que Deus espera de cada um de nós? Vamos dar a Ele. Vamos nos submeter inteiramente. Desfrutar das suas ações poderosas. Deus fala com o seu povo maravilhosamente. Creia. Ó Espírito Santo, continue fazendo essa obra. Continue se manifestando. Continue falando, tocando, clareando. Continue, Senhor. Que saia desse trabalho, dessa ceia de setembro, um povo mudado, um povo abençoado, um povo bem posicionado, um povo corajoso, um povo que crê, um povo que pega a palavra e crê, e se rende. Um povo que dá crédito à sua palavra e fica atento aos detalhes, ao que o Senhor está fazendo, e não perde os portais, não perde o chamado, não perde. Vem o Espírito Santo, clareia, dirija, conduza, guarda, fortalece, levanta a igreja e toca profundamente, que cada um possa guardar a palavra no coração e continuar trazendo de volta, e meditando, e possuindo, crendo, porque é dessa maneira que nós vivemos. Eu abençoo a igreja, e eu tomo posse de grandes viradas e testemunhos e sobrenatural. Eu tomo posse das respostas que cada um tem esperado. Eu tomo posse, eu creio, Senhor. Eu creio de todo o meu coração. Eu tomo posse da materialização dos projetos conquistas. Eu tomo posse de todas as respostas. Eu tomo posse de um mês definidor, um mês florido. É a primavera que chega com definições incríveis. Eu tomo posse. Eu creio que a unção do Senhor, esse óleo novo, que traz uma nova força, está sendo derramado sobre nós. Eu creio, eu possuo, eu creio. Eu creio nesse renovo, eu creio nesse óleo novo, eu creio nessa força. Eu creio nesse poder que nos leva além. Eu creio, Senhor. Muito obrigada. Continue falando, continue tocando, continue se manifestando. Continue, é o que eu peço. Ah, Senhor, vamos tocar mais uma vez na ceia. E que situações na vida de cada um, corações, situações que não foram resolvidas, sejam agora. Que essa pessoa não saia daqui com nada, nada no coração, nada, mas um coração limpo, um coração que ela receba essa graça e tenha um coração perdoador, um coração limpo, um coração justo, um coração amoroso, um coração curado, um coração seguro. Que saia daqui um povo completamente limpo, liberto, com a tua palavra escondida no coração. Um espírito forte, uma alma curada, um corpo forte, uma mente renovada, para a glória do teu nome. Obrigada, meu Deus. Quando cada um tomar a ceia mais uma vez, que receba uma cura completa, e que os corações sejam purificados pelo teu sangue, para a honra e a glória do teu nome. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém.